tudo de produto no detalhe para vocês, hoje a gente vai repassar. Reforçando, então aqui a gente está no bairro Jardim, foi um ponto que a gente enfatizou ontem, o melhor bairro de Santo André. Vale reforçar com o nosso cliente isso é muito forte. Logo de cara a gente já vê um porte cocher imenso, então um projeto grandioso merece um porte cocher como esse. A gente tem aqui um recuo da Rubens Awada até nossa edificação de 24 metros, então um recuo bem amplo. 50 metros de testado. 50 metros de testado. A gente pode usar como referência o tamanho do porte cocher o canteiro ali da frente. Vocês verem que eles têm aproximadamente a mesma medida. Então é assim que vai ficar no terreno? A gente está olhando exatamente como vai ficar. Vale reforçar que antes da gente de fato entrar na torre, né? A gente tem aqui 6 vagas para visitante, 3 vagas de carga e descarga. Isso é um ponto muito bom, tanto para poder receber o visitante, também para mudança. O cara tem a facilidade de receber a mudança, ou comprou um eletrodoméstico, comprou algum item, alguma coisa que ele quis trazer para o empreendimento dele, para a unidade dele, tem um lugar para o caminhão parar e sem nenhum problema. Já entrando na edificação. Rafinha, pode passar com a gente os acessos, por favor? Aqui, nesse primeiro acesso da esquerda para a direita, acesso social de pedestre. Então, nesse acesso, o cliente vai adentrar diretamente no lobby, que tem a imagem para vocês que está ali. E aí, desse lobby, aqui tem um elevador que sobe para o pavimento lazer, que é esse volume aqui na esquerda, saindo aqui em cima. Do lado do acesso social, a gente tem a guarita com um vidro blindado. Do lado da guarita tem um acesso de serviço. Nesse acesso de serviço é onde a gente tem o espaço delivery. Então é uma clausura bem grande, com espaço para o condomínio poder instalar os armários e os refrigeradores do espaço delivery. Do lado, essa última porta aqui, é a lixeira do condomínio, mas é a lixeira externa. Nas garagens a gente tem os containers perto dos elevadores para os moradores poderem descer e deixar o lixo. E aí a administração do condomínio tira o lixo para trazer para essa lixeira externa para retirada da prefeitura. Essa entradinha aqui. Essa entrada é a rota de fuga. Então, em caso de emergência, de algum incêndio, a fuga é feita por aqui, a porta fica sempre fechada. Em caso de acionamento do alarme de incêndio, ela abre automaticamente para a fuga. E aqui é Vamos. Só para a rota de fuga, Rafinha, ela não vai ser usada. só para a gente centralizar no final, vamos fazer as perguntas e respostas no final, para ser mais fácil a gente poder seguir o roteiro. Depois a gente passa todas as perguntas e respostas sem nenhum problema, tá? Aí no acesso de veículos, então entra pelo porte cocher, o acesso de veículos e a saída é na mesma clausura. A gente tem o pulmão, então, com 6 metros entre o primeiro portão e o segundo portão, e é uma descidinha. A gente tem um subsolo, não é um subsolo totalmente enterrado, a gente está 75 centímetros abaixo do nível da rua só. Então, se vocês verem ali na lateral, tem toda a ventilação da garagem, então os 2 pavimentos de garagem são ventilados. Acho que a gente pode subir fazendo seguir a rota do cliente. Claro, pode ser. Já entrando no empreendimento, falando um pouco mais da torre. Vai ter. Já tem os containers nas garagens. Mas aqui E aí o condomínio tira para só para passar o. É só para passar o. Só para retirar. Só para retirar. Não vai ser aquele. Isso mesmo. Aqui vamos fazer a rota então do cliente quando ele receber uma visita, por exemplo. Acho que é um bom caminho, né, Rafa? Nosso cliente pode entrar a visita do nosso cliente pode entrar pelo lobby, ele vai sair. Como que é certinho? Ele entra pelo lobby, pega o elevador, sai no transfer, que é esse volume aqui. Logo que ele sai, ele vai dar de acesso com essa praça, com espelho d'água. E aqui tem o acesso da Torre 2. Neste acesso, a gente tem tanto o coworking quanto o fitness, e o mini market acessa por dentro do coworking. São os 2 ambientes que tem as janelas para fachada. Então, o coworking e o fitness está para lá, eles têm um terraço de acesso externo. Caminhando mais um pouco, ele chega no salão de festas. O salão de festas é de fora a fora na torre, então entra aqui e sai lá atrás. Vocês vão ver que a gente tem os 2 lounges de apoio, então tanto esse da frente quanto lá atrás a gente tem um outro estarzinho de apoio para festas. Ele tem aproximadamente 170 metros quadrados e dentro dele a gente tem uma copa também isolada que dá para acessar por trás. Cabe 37 pessoas sentadas confortavelmente, mas os mobiliários são bem espaçados entre si.
Então, se o cliente quiser contratar uma empresa para trazer mais mesas, é possível fazer uma festa maior para mais pessoas. Aí, andando por essa Alameda de Palmeiras, ele vai chegar no Espaço Gourmet, que integra com Jogos Adulto. Então, o Espaço Gourmet é um acesso externo, ele acessa por aqui. Também tem esse espaço de apoio e é possível integrar os dois ambientes, tanto o Gourmet quanto os Jogos Adulto, e virar um só. Os dois juntos atendem 35 pessoas sentadas confortavelmente, mas eles podem ser usados isoladamente também. Então, quando a gente fecha aquele vão que vocês estão vendo, é uma porta que é possível fechar. E aí o acesso dos jogos se dá por dentro do hall. Nesse mesmo hall ainda a gente tem o acesso do blogger e do gamer space, que é aquele espaço para a juventude, que tem 2 cenários para gravação de conteúdo, cockpit e o air hockey. Um ponto que eu acho legal falar é que os 2 principais ambientes sociais, eles se dão pelo eles se dão pelo um acesso totalmente social e esteticamente ok. Então, a visita, se for no salão de festas, ela entra e já está no salão de festas, ou ela caminha pela Alameda das Palmeiras e chega no Gourmet. E a gente não tem o conflito de usos com as áreas íntimas do condomínio. Então, o visitante não precisa passar pela área de piscina, isso dá mais privacidade para os moradores. Quando você está com equipamento profissional aí, ó, coloca assim para você ver essa passagem na Eu vou pôr. Tá muito bonito. Não, depois eu tô pegando o áudio. Depois você vai nas fotos profissionais. Que ele dá um... Aí só falando sobre a quadra de tênis, acho que a gente já frisou bastante no treinamento. A gente já pediu pro pessoal da maquete vir colocar para vocês a representação das 2 traves da marcação de futebol. A gente vai entregar as traves para possibilitar um multiuso aí, tanto pro pessoal que joga tênis, quanto pro pessoal que prefere futebol, pra gente não limitar o uso da quadra. Bem versátil. Ainda nessa torre, falando de área comum, a gente tem a brinquedoteca, que acessa externamente, e tem logo em frente à brinquedoteca o acesso do playground, para as crianças não precisarem ficar andando totalmente pelo condomínio para ir de um ambiente para o outro. Essa brinquedoteca, a gente falou, é uma releitura, a gente já entregou uma versão parecida no Ixi João Dias, foi o maior sucesso, todo mundo amou, sempre falou dessa brinquedoteca, então a gente trouxe ela para cá de novo. A gente tem um camarim ali que dá acesso ao palco, então é uma brinquedoteca bem legal que as crianças costumam gostar. Aqui no acesso do outro bloco a gente tem a sala de massagem e o espaço Zen, que é um espaço para yoga, para pilates, que a gente vai entregar as bolas, os colchonetes e a maca ali para a sala de massagem. E também dá acesso para a unidade Garden desta torre, que está representada ali atrás. A unidade tem um hall privativo, então ele acessa pelo hall dos elevadores, e aí ele tem um hall privativo e a porta da unidade, para a porta da unidade não ficar direto na circulação social. Os 2 gardens, tanto esse quanto o do meio lá atrás que a gente vai ver, tem infraestrutura para ponto de spa, então a gente vai entregar tanto o ponto elétrico quanto o ponto hidráulico, e o cliente instala o spa posteriormente. O tamanho do garden? 104 metros de área interna, mais o terraço descoberto. Então, esse terraço descoberto, você sabe já a metragem? Eu não sei de cabeça, mas a gente tem no material, a gente disponibiliza para vocês. Obrigada. E aí, para finalizar as áreas comuns aqui deste lado, a gente tem a Private Pool House. Então, se a gente pegar o contorno dela, né, de muro a muro, contorno interno, dá 382 metros. A gente fala 380 para arredondar. Ela tem 15 lugares sentados confortavelmente na área interna, mais toda essa área externa de piscina, que tem o mobiliário. É um condomínio que a gente tem unidades grandes, a partir de 74, então a gente entende que o público-alvo é muito família, então a gente tentou trazer esse uso para as crianças em todos os ambientes. Então vocês vão ver que na área interna a gente tem uma cozinha ali no cantinho infantil para o pessoal conseguir fazer um churrasco, jogar uma sinuca e as crianças conseguirem ter essa liberdade também de usar o espaço. E aqui na área externa a gente tem o playground delas, que é só para esse espaço. Aí aqui atrás, vindo pela garagem, a gente tem 2 ambientes, que a gente tem o nosso bosque, que a gente entrega com as day beds, e teremos uma horta aqui também. E acessando por aqui a gente tem o pet park. Vai ser entregue com 3 brinquedos, o banco, e aqui no pet park a gente tem o ponto de reuso de água pluvial. Então vai ter um ponto hidráulico,
que o cliente pode usar para limpar as patinhas, precisar ligar uma mangueira para alguma emergência na garagem, é possível usar também. Perfeito, eu vou da piscina agora. Rafael, por gentileza. Só um minuto, a gente avisou antes que as perguntas vão ser no Ai, final. desculpa. É sobre o projeto mesmo. É, sobre o projeto mesmo, mas é no final. Tá bom. A gente consegue ver que a piscina é enorme. Qual que é a lâmina d'água aqui, Rafa? A gente tem 40,5 metros de lâmina d'água de fora a fora. Um tanque de O 30 tanque maior, que é o tanque adulto, ele tem 30 metros. A gente tem o spa aqui nessa piscina também. Profundidade de 1,30 e a lâmina d'água de 1,20. Na área infantil, profundidade de 40 e lâmina d'água de 30 centímetros. Com essa sensação de amplitude de 40 metros de raio. Então a gente tem mais esse deck molhado, maravilhoso, o spa. Trazendo pra cá também, acho que você já comentou também do blogger, né, Rafa? Aqui desse lado dá pra ver melhor. Dá pra ver melhor esse lado também das partes comuns, né? Aqui, a cereja do bolo, que a gente reforçou algumas vezes no treinamento ontem. A quadra de tênis, vale reforçar, a Rafinha já contou um pouco, mas vale reforçar. O Sareta mesmo, que é jogador profissional, já comentou no meeting pra gente qual que é a diferença de ter uma quadra dessa. A primeira do mercado imobiliário, então isso também já tem valor por si só. Aqui um outro extremo diferencial desse projeto, uma casa de campo com, além da private pool, que a Rafa já contou, a gente tem também a casa de campo com uma casa na árvore aí para os pequenos, reforçando a questão de família, trazer os amigos, trazer visitas. Isso é muito bom. Não, acho que a gente pode falar de unidade agora, né? Claro. Da torre... A gente tem alguns árvores frutíferas lá atrás. Aqui tem a pergunta. Deixa ele terminar. A gente avisou. A gente avisou. Da direita para a esquerda a gente tem torre 1 e torre 2. Na torre 2, as pontas de 126 metros quadrados, meio de 90. Na torre 1, pontas de 104, meio de 74, tá? Aqui na torre 2 a gente tem um diferencial que a gente tem duas possibilidades de varanda para 126. A gente tem as viradas para dentro do condomínio e também tem a opção na ponta aqui na fachada virada para Rubens Awad. Nessa torre a gente tem 4 elevadores e aí a circulação da escada divide em 2 blocos. A gente não chama de 2 blocos, mas são 2 elevadores a cada 3 unidades. Então um de serviço e um de social atendem 2 de 126 e uma de 90 cada. Na torre 1 são 8 por andar, aí aqui a gente tem bloco A e bloco B, as pontas de 104, meio de 74 e aí são 4 elevadores a cada 4 unidades, um de serviço e um social. As unidades adaptadas, planta PCD de acessibilidade, ficam na prumada 4B, que é aquela lá de 74, do segundo ao 10º pavimento. Isso é o que a gente tem de imediato. Se a gente tiver algum cliente que tenha essa necessidade, que queira alguma outra unidade, a gente precisa fazer um estudo de engenharia para analisar as possibilidades dessa adaptação, mas se houver necessidade a gente faz esse estudo sem problema algum. É isso. Aí vamos falar um pouquinho das vagas agora. Para as unidades de 74 a gente tem uma vaga solta determinada. Para as unidades de 90, 104 e 126 a gente tem 2 vagas determinadas. Tá? Vale reforçar, depósito para 142 unidades, são todas de 126, os 2 gardens e as unidades de 104 de cima para baixo, do 20º ao 7º. Então a gente consegue atender bastante, uma grande possibilidade de vagas, de depósitos, perdão. Um diferencial também nesse projeto, que eu lembrei das vagas agora, a gente sempre entrega um minimarket, sempre tem um minimarket, o car sharing, o carro compartilhado. A gente tem nesse caso também mais uma facilidade que é o coworking, que a Rafa já explicou para vocês. E nesse projeto a gente tem também o car care, que é uma vaga com ponto, a infraestrutura para carregamento, pontos de carregamento de carro elétrico, um aspirador de pó e também um calibrador de pneus, é isso? A gente vai entregar já o aspirador e o calibrador. Oi? Car care. Car care. Car care. É um diferencial desse projeto. No bicicletário, que ele fica aqui no pavimento, no subsolo aflorado, a gente fala que são 25 vagas, porque aqui a legislação determina que a gente pinte vagas de 1 metro por 60.
mas a gente também vai entregar na parede os ganchos para pendurar, então isso vai aumentar o número de bicicletas que atende. Como é exigido pela legislação, a gente tem que demarcar ali uma área, sei lá, de 1 metro por 2, que isso é menor do que se você colocar o gancho, né? Se você pendurar a bicicleta, vai caber muito mais. Muito mais. E para as unidades que têm os depósitos também, tem a possibilidade de guardar no depósito privativo. A gente tem 20 pavimentos, tipos, então o primeiro é o lazer, mas aí depois do segundo ao 21º são unidades. A gente está a quase 6 metros do nível da rua no lazer, são 5,8 metros exatamente. E até o primeiro pavimento tipo são quase 10 metros. Então, o primeiro pavimento de unidades tipo, a gente está quase 10 metros elevada do nível da rua. É um total de 64 metros do lazer para cima, tá? De torre. E somando as duas torres, a gente tem 282 unidades. Então, um produtaço aí para vocês. Acho que a gente conseguiu passar por tudo. Agora a gente pode abrir para perguntas ou entrar alguma dúvida. Eu queria perguntar aqui, na área... Desculpa aí, Pode ir lá. aqui, não, só... Você podia responder naquela hora mesmo. Mas, enfim, aqui vai poder fazer caminhada, o cliente perguntou? Pode, aí é a área Essa educativa parte. do condomínio. Acesso, eu sabia, isso. Entendeu? Essa área verde aqui, tá? Porque às vezes vai ter fechado. Não vai ser fechado. É possível acessar por aqui e ele vai ter acesso a todo esse espaço. A gente não vai entregar uma pista de caminhada. Não, se ele quiser mas usar, vai pode usar. ter, como vai ter plantinha Exato. da área verde. Pode usar. Era só essa dúvida. Qual o tamanho dos depósitos? Oi? Os depósitos, qual o tamanho? Os depósitos têm 1,10 de comprimento, eu coloquei no treinamento, eu confirmo, mas ou é 60 ou é 70 de profundidade. Tá no material para vocês A verem. medida dessa piscina? A medida da piscina eu ponho no treinamento e confirmo para vocês. A gente vai Miguel. imprimir e disponibilizar para vocês. Na área de infantil aí, ele vai ter acesso para esse lado aqui? Ou Não, criança a não, área né? infantil é acessada só por este lado. Então o acesso da brinquedoteca se dá A por essa criança não vai ter alameda. acesso para lá de cá. Não, para acessar a piscina, só por aquela rampa ou escadinha ali na frente. A gente não tem acesso da área interna para a piscina. Por uma questão de segurança mesmo, a piscina tem que ser isolada. Por isso que tá falando. Todas as vagas vão ter carregamento ou só uma vaga? Não, só uma vaga específica para o condomínio. Então é um ponto para cada vaga. Entendi. E vale reforçar, só uma coisa que a gente não reforçou, mas vale bater também. Aqui, ó. Como dá para perceber na maquete, todas as vagas cobertas. Tá? Aqui tem uma... Que é especial. A gente tem as dimensões certas, porque digo aqui quando é perto de parede. Car sharing é um ponto para... Não, é carro comunitário. Compartilhar. Então, a condomínio fica com o carro, tem um aplicativo, aí você desbloqueia o banco no aplicativo e paga pelo tempo que você usou, e aí no final você devolve e desloga no aplicativo. Isso, é um carro de aluguel compartilhado. Aqui você falou que era um pet, né? Isso. Por onde está a entrada desse pet? Ele vem pela garagem, acessa essa área e aqui é o portãozinho de acesso pro carro. E aqui tem área de água também para... Tem um ponto de água que vai ficar aqui, nessa parede. De água de reuso. A gente tem um bebedouro pro pet e esse ponto de água de reuso para limpar as patinhas. Aqui na Privatispo, aqui, o vestiário seria aqui, né? Exclusivo dele, né? Ou É um banheiro privativo da área. Rafaela, posso te fazer uma pergunta? Ontem no treinamento você citou sobre o gerador. Quando você cita o gerador, você menciona que nas unidades vai atender, não vai atender, na verdade, forno elétrico e ar-condicionado. Nas unidades, eu vou falar para todo mundo que a gente não passou aqui. O gerador vai atender todas as tomadas de uso geral da unidade. São as tomadas 110. As que não atendem de uso específico é de forno elétrico, máquina de lavar louça e ar-condicionado. Esses 3 usos não vão atender. Então, em resumo, se tiver uma pane e acabar a energia, o cliente vai ter tudo iluminado e todas as tomadas de uso geral que ele vai poder carregar o celular, Mas essa distribuição do quadro elétrico, que a gente tem o quadro elétrico em cada apartamento. Já vem separado. Isso vai vir separado, vocês vão Sim. a distribuição. É o gerador do condomínio. Então, mas quando o gerador conduz a eletricidade até o quadro, Sim, as 220 vai estar separado. esses pontos saem separados. Então é bom que é até mais fácil na manutenção e tudo. São circuitos das
luz, tudo é tomada de uso geral, são as tomadas que a gente vê disponíveis para você usar com qualquer utensílio que você tem na casa. A de uso específica é aquela que a gente tem que cravar que o uso vai ser aquele. Então é de forno, ar-condicionado. É um circuito separado, então não vai estar ligado no gerador. Tá, legal. Imagina. Em relação à energia solar, Não tem. Aqui a gente não tem infraestrutura para energia solar. Qual a distância de uma torre para outra? A gente tem 12 metros livres de uma torre para outra. Qual que é o motivo de energia solar? Não tem. Porque não tem, não tem estrutura, né? Não, a gente não tem infraestrutura para energia solar aqui. Tá bom. E aqui é uma coisa que a gente até conversou ontem com os líderes, vale reforçar, porque pode ser um questionamento, tá? Distância para as torres da Patriani, isso pode surgir, pode aparecer. A gente, o embasamento deles, o lazer deles tem 33 metros da divisa até as torres deles. O nosso tem mais de 17, Tem certo? 17, totaliza 50 metros. Totaliza 50 metros. Uma dimensão boa para explicar é o tamanho do nosso lote. Ele Nosso vai- lote tem exatamente tem 50 50 metros. metros. Então ele vai ter mais um deste lote. muro para aquele muro é a distância entre as torres da nossa para da Patriani. É isso. É uma escala muito boa para mostrar. Tá. É isso. Mais alguma dúvida? Onde que tá o segundo lugar? O primeiro tá lá. O primeiro tá aqui, o segundo tá bem na sua Do lado da casa de frente, do campo, lado ali, da ó. casa de campo. É a unidade de meio aí. Não, meio. Isso. Aí, Essa só onde você mesmo. tá com o dedinho. Você falou que não tem infra para energia solar, Sim. mas a estrutura comporta? Isso a gente precisa. Vocês podem dar uma olhada? Porque assim, é uma coisa que o pessoal, a Patriani vende muito forte. E isso é uma coisa que a gente pode falar, ó, não tem, mas se lá no futuro. Eu acredito que o limitador seja mais a infraestrutura mesmo de tubulações e de fiação Ok. do que de fato a estrutura suportar a carga de uma placa. Não Tá. é tão pesado. Não é tão pesado. Eu acredito que a estrutura ela aguenta. Porque isso é leve, não, a placa não é pesada. A distribuição Meu caminhamento? de carga, O mais complicado é a infraestrutura. a distribuição de carga porque a vai ser estrutura- a mesma. É mais aonde vai ficar a parte de baterias, essas coisas, onde vai fazer essa distribuição. Eu acredito que deve ter essa possibilidade. Mas o que a gente precisa se atentar, o nosso concorrente ele tem alguns diferenciais e nós temos os nossos diferenciais. Né? Onde a gente precisa se atentar nesse momento, falar, olha, Focar no nosso. Focar no nosso, não temos. Pronto, acabou, mudou o assunto, vamos embora. Porque não tem, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil que tem que falar assim, mas por que você não fizeria entrar mais técnico, né? Mas pode surgir essa pergunta se a gente tiver essa resposta, porque a gente está mais afiado também. A gente vai ter Mas problema vamos da- focar nos nossos diferenciais. Sim, com certeza. E a Agora a gente gente vai... tem uma faixa. Espessura da laje. 10 centímetros. 10 centímetros, o piso a piso é 2,70, então com a laje, com a aplicação de gesso, vai ficar 2,58 de pé direito livre dentro das unidades. A gente entrega com o laminado nos dormitórios e na sala ampliada, então a planta padrão de 126, que é a maior, é entregue as 3 suítes e o laminado na sala também. Nós temos atenuação, A atenuação é feita através do laminado. A aplicação do laminado atende toda a norma e o conforto acústico necessário, tanto quanto a manta, são soluções diferentes apenas. Nas unidades a gente entrega a fechadura eletrônica com biometria já na porta de acesso, então o cliente já vai receber padrão assim. É o primeiro livro. Piso laminado nos O dormitórios. primeiro livro. Qualquer metade. Olha É que nem o médico. O primeiro livro com a fechadura de... Ou o carquer. É verdade. Ficou a quadra. Ficou a quadra de tênis gramada. Eu já nem falo, mas que é primeiro no mercado imobiliário. Meu cliente fala assim, ó, eu não entendo por que eles estão falando que é a primeira quadra. Eu falei assim, não é não. Aqui no bairro Jardim eu conheço 3 prédios, amigos meus, olha que tem quadra de tênis. Mas nenhuma é Não, gravada. Mas eu falei assim, mas não é uma quadra com grama sintética e muito menos que você vai poder fazer jogo de futebol. Exatamente. Aí eu falei assim, não, porque as pessoas falar, né? Era altíssimo padrão, eu falei, aposto como é altíssimo padrão de verdade, é 250 metros. Então, Aqui o cliente de 74 vai ter acesso à quadra. você tem que falar. Eu acho que para finalizar, a gente pode falar também da personalização, que é algo que os clientes têm perguntado cada vez mais pra gente, então a gente mostra o treinamento de vocês. Aqui, tudo que eu coloquei no treinamento ontem é uma certeza que vai ser ofertado.
A gente está crescendo muito a nossa área de personalização, então pode ser que até chegar a período de personalização desse empreendimento a gente tenha ainda mais melhorias, mas de bate-pronto a gente vai ofertar opções de piso porcelanato no apartamento inteiro, opções de piso laminado também. A gente vem com desenhos e pedras de bancadas, então hoje o padrão na cozinha é uma bancada pequena para fogão. Na personalização a gente oferece as bancadas para cooktop. Na unidade de 74 que a gente tem o layout em L, que é o do decorado, inclusive, que vocês vão ver em breve, a gente já tem essa possibilidade de ofertar para o cliente a bancada em L, a gente tem variedades de pedra para ele escolher, a churrasqueira, vaso sanitário, metais do lavabo, então tudo isso vai ter uma gama de ofertas para o cliente poder escolher na personalização, tá? Qual é o início do prazo? O prazo é de 10 a 13 meses do lançamento, então vai ser mais ou menos daqui a um ano. Essa é uma informação que eu acho legal vocês passarem para os clientes, para eles irem se programando, porque alguns gostam de trazer arquitetos para falar com a gente. E ele vai receber os comunicados também. 3 meses antes ele começa a receber essa comunicação. E ter esse prazo, o cliente ele fica ansioso, ele sai daqui da assinatura, e no outro dia ele já quer ver, tá naquele calor que ele quer fazer tudo. Então assim, até para a gente minimizar o pós-venda com esse cliente, olha, é só daqui a um ano. Então, daqui a um ano, o pessoal de breakfast vai entrar em contato com você, para se você quiser fazer algum upgrade dentro do seu apartamento. Porque aí, eu vou ver com fulano, ver se consegue a informação disso, disso, daquilo. Então, um ano é o prazo. Um ano é o prazo para começar o preference. Se eles perguntarem de forma de pagamento, a gente coloca essa diluição no período até finalizar a obra. Então, tem empreendimentos que a gente consegue no máximo de 18 e tem alguns empreendimentos que a gente já consegue fazer no máximo em 24, tem essa variação aí, mas é um prazo de pagamento longo que ele consegue pagar os metais que ele não consegue pagar no mercado. A churrasqueira na sacada também vai ser opcional, né? A churrasqueira é kit, isso. Mas o kit ele vai definir no momento da compra ou vai esperar na personalização? Na personalização. Assim como o ar-condicionado também. Exatamente, o ar-condicionado, a churrasqueira, tudo isso ele opta pelos kits no momento da personalização. Vamos supor que ele queira trocar a bancada da cozinha, que a gente já entrega o padrão. A gente vai acreditar o valor do padrão e vai debitar o valor da personalização. Então, ele não paga o valor cheio, ele paga o proporcional. E se for um caso da churrasqueira que a gente não entrega, aí é um valor só de crédito para ele. Então, uma pergunta com relação às unidades são adaptáveis, tá? Você me falou que pode ser uma de 90 metros, por exemplo. É possível. O que veria nessa adaptação? O que o cliente vai receber na adaptação? Eu não posso garantir que é totalmente possível. Aí, quando a gente tem as solicitações, a gente manda para a nossa engenharia estudar a viabilidade. Todas as vezes que a gente precisou, a gente conseguiu, mas vai depender do nosso sistema estrutural e da engenharia dar um ok para a gente. A unidade adaptada, ela precisa ser entregue com algumas coisas a mais. Então, por exemplo, na unidade de 74, que já é adaptada, o banheiro da suíte master é maior, então diminui um pouco a área de armário para aumentar banheiro, para ter a circulação no giro da cadeira. Os modelos de cuba, de torneira, isso são tudo diferentes para atender a altura necessária por norma para um cadeirante. As portas são mais largas, então isso acaba interferindo nas medidas internas dos ambientes. Acaba não ficando exatamente o mesmo tamanho de quarto, o mesmo tamanho de banheiro, por possibilitar o giro da cadeira e também a ergonomia do cadeirante, de altura de bancada, tudo isso. E em relação à vaga de garagem, como que ficaria também? A gente tem 9 vagas PCDs no empreendimento. Elas não são vinculadas nas unidades, e aí caso a gente tenha algum cliente PCD, a gente precisa destinar essa vaga de uso para eles. Então ele terá, além da vaga de PCD, vai ter a vaga da unidade dele normal. Ele tem a vaga dele da unidade e aí tem mais 9 e a dele, vagas exclusiva dele de PCD. Exato. Dentro dessas 9 vagas, uma é a que a gente usa para o car care / car sharing também, então acabam sobrando 7 vagas de PCD. Então é possível determinar essa vaga para aquela unidade que é PCD. É por lei. As vagas PCDs, por lei, é de prioridade de quem tem direito a elas. Não vai ser vinculado, não vai ser
é exclusiva. Mas ela é cedida. Vai ser prioritário dele. Mas ele vai ter a exclusividade de usar aquela vaga, né? Exato. Ele vai Prioridade precisar é dele. entrar em contato com o condomínio e solicitar o uso. Aí o condomínio vai ceder o uso para ele, vai acabar sendo dele, mas não privativo. Entendi. Na personalização, tudo vai ser débito e crédito, tudo que tem dentro do apartamento. Tudo que a gente entrega vai ser débito e crédito. Tudo que a gente não entrega no padrão, aí é só o crédito. E a gente tem a possibilidade de o cliente não quis nenhuma das opções que a gente ofertou, não quer o padrão, a gente pode não instalar para ele. Mas entrega tudo. Entrega tudo no carro, fica na unidade dele, porém. A gente entrega, mas é uma facilidade dele não ter que quebrar tudo para fazer a obra depois. Prazo de entrega. Outubro de 26. Outubro de 26. 36 É isso? Fechou? Sem mais dúvidas? Alguém tem mais alguma pergunta? Pronto para vender muito? Tem sim. A raia da piscina é de 30 metros. O tanque é de 30, Não. a parte de natação é 30. 30, a Tudo raia é é 30. 40. Tudo é 40. Isso. É, a raia, não, a raia é 30. Vai vir laminado. Nos quartos. Só nos quartos. Laminado nos quartos e na sala, certo? Na sala ampliada. Na sala ampliada. 126, Ah, é, no- e a opção de 90 e 104. Tá. Só no de 126 vai piso? Oi? Não, sala ampliada. Não, peraí. Qual que é? A repetir nos dormitórios e suítes e quando a sala é ampliada. Então é a padrão de 126 metros e as duas opções de 90 e a opção 104. Quando não tem o dormitório reversível. Não, eu vou pedir colocar no treinamento. Lá um 69, o de 74 também vai ter piso laminado nos quartos? Nos quartos, sim. Eu que mando tudo isso. Falei pra Alva, se reduzindo pra cabeça, falei. Aqui não, porque é a alvenaria estrutural. Exato. Não vai ser isso, mas acho Eu acho que hoje não está previsto entregar a infraestrutura da climatização. Se o condomínio quisesse acontecer depois, ele teria que passar essa infraestrutura. A profundidade dessa deve ser 30. Ela é um pouquinho menor, acho que ela é 1,10. Eu vou pegar as medidas e a profundidade e acrescento no treinamento que a gente vai disponibilizar impresso para vocês. geralmente é isso, né? É. E aqui 1,30. Tá ótimo. A lei é 1,20. Treina natação mesmo, que o cara vai estar só divertindo, vai criançada, o cara vai estar fazendo churrasco ali. Já era. Já te esfria. Dá uma esfriada. Não, deixa eu ali acalmar. Esse é o uso privativo, só para quem estiver usando o ambiente. Isso aqui o cliente que Vai reservar no condomínio, vai usar e aí só Aquela área ali, aquela área. Pessoal, aquela área do private pool house, ele pode trazer o amigo dele, ele pode nadar naquela piscina, nessa ele já não vai poder. Exato. Lá ele traz 10 pessoas, pode fazer uma festa na piscina, pode fazer um churrasco dos familiares. Lá ele pode utilizar essa área. Aqui não. A mesma coisa. vai ser sucesso, A né? mesma coisa a casa de fogo. Exatamente. É mais privativo. Ah, sim.